Olá, tudo bem? Luciano Lima aqui com mais um vídeo para conversarmos sobre as coisas importantes. Eu coloquei semana passada uma frase no Facebook que eu achei muito importante. As pessoas podem ter o que você tem, mas as pessoas não podem ser o que você é. Interessante essa frase, né? Cada um ser é único e é disso que nós vamos falar. O que somos nós? O que nós almejamos? Quais os nossos objetivos? Muitas pessoas não sabem ainda quais os seus objetivos de vida, quais as suas metas de vida. E elas vivem num ciclo onde vivem por viver. Então, levanta de manhã, vai trabalhar, passa o dia trabalhando, né, para o final do mês ter o dinheiro para pagar as contas, prover, né, alimentação, e volta para casa, dorme, né, vive em família. Então isso é um ciclo vicioso. Na verdade, as pessoas não estão vivendo, as pessoas estão andando na corrida dos ratos, naquela roda que tem dentro da gaiola do hamster, né, onde a gente caminha, 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 caminha e não sai do lugar. A maioria de nós tem vivido dessa forma, mas existe um mundo fora dessa gaiola, existe um mundo fora dessa roda, dessa roda dos ratos. E por que eu quis falar sobre isso? É porque a gente não entende por que a gente não consegue muitas vezes aplicar a lei da atração, ou porque muitas vezes a gente não consegue a prosperidade da forma que a gente gostaria de conseguir. As pessoas dizem, mas eu tenho pensamento positivo, eu tenho a mentalização, eu faço práticas de oração, eu faço um monte de coisas, eu leio livros positivos, eu vejo mensagens positivas, eu faço bem, uma série de coisas que as pessoas fazem, que eu faço, e as pessoas comentam que às vezes não dá certo. Como é que não dá certo? É que nós temos que parar para pensar a quem nós estamos servindo, aos nossos desejos mais, digamos assim, mais egoísticos, ou a gente está servindo aos desejos mais comum ao bem-estar familiar ou ao bem-estar do próximo. Quando tu vai fazer um trabalho, tu vai fazer um projeto, tu trabalha por obrigação, tu trabalha por prazer, tu trabalha pelo dinheiro, tu trabalha com prazer, são coisas completamente diferentes. Então penso que a maioria, claro que não todos, mas a grande maioria hoje, né, a gente vê pelas postagens no Facebook, nas redes sociais, de que o final de semana é muito ansiado pelas pessoas. Por quê? Porque elas estão de saco cheio do seu trabalho, elas não estão fazendo aquilo que elas gostam, elas estão trocando tempo por dinheiro. Então nós temos que parar para analisar o que nós estamos fazendo. É bom, é ruim, nos dá prazer, nos preenche, nos faz feliz? Muitas pessoas jogam a felicidade para o futuro pensando que um dia eu terei uma casa, um dia eu terei um carro, um dia eu terei um sítio, um dia eu terei filhos, um dia eu terei o trabalho dos sonhos, mas esse um dia não tem no calendário. Esse dia não vai chegar, por quê? Porque a felicidade é agora. É agora que nós temos que colocar a nossa energia para trabalhar em algo feliz. Mas se tu está indo para o trabalho, tem pessoas lá que tu não gosta, que tu está desarmonizado, tu está extremamente infeliz e está meramente por um numerário, tu estás trabalhando no lugar errado, tu não vai ser feliz nunca lá, dessa forma. Então tu tem que procurar fazer o que tu gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo que contribui para a sociedade, né, para o crescimento da sociedade como um todo, da tua família. Então nós temos que ter um propósito desses na vida. Nós temos que entender uma coisa dentro do autoconhecimento que algumas pessoas ainda não entenderam. Por mais que se estude o autoconhecimento, às vezes isso não é dito porque toca em questões religiosas, porque toca em questões de crença, e muitos dos profissionais não estão mexendo com isso. Por quê? Porque isso mexe numa ferida muito antiga. Nós temos dentro de nós dois seres, o ego e o eu verdadeiro. Então o Luciano tá louco, né? Vocês devem estar pensando assim.
Sim, nós temos dois seres dentro de nós brigando o tempo todo. Essa vozinha que te fala, vai, faz, consegue, ou não faz, tenha medo. Essa vozinha é o teu ego falando o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. E muitas vezes tu esquece o teu eu verdadeiro, que é o eu regido pelo universo, pela centelha divina, por Deus, pela intuição. Tu deixa ele para lá porque o ego sobrepõe. É uma luta interna que tu trava diariamente dentro de ti e tu ainda não percebeu que são dois seres dentro de ti, travando uma luta que é cruel e desigual no momento em que tu deixa que o ego tenha mais força do que o teu eu interior, o teu eu divino, o teu eu búdico. Compreenda isso, a qual deles tu está servindo, é preciso, né? Quando eu falei e comecei nesse vídeo, eu estava falando a quem a gente serve. É aos meus desejos egoísticos ou é aos meus desejos aliados aos desejos de Deus? E como que eu vou saber isso? Tu vai saber isso quando o teu desejo for natural, quando as respostas das tuas questões vierem ao natural. E é preciso muita reflexão, é preciso muito autoconhecimento. E eu vejo as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, construção de autoconhecimento, não tocarem na questão do ego. O ego é uma coisa que tem que ser muito bem reflexionada por nós. Até que ponto nós estamos alimentando o nosso ego, inflacionando o nosso ego de uma forma que a gente não consegue nos aproximar mais de Deus. E aí tudo é errado porque a gente acha que é a gente que está fazendo as coisas. Né? Existe dentro da filosofia essa da Seichunoye, que é uma filosofia japonesa, que diz assim: as minhas obras não sou eu quem realiza, mas sim a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Então, dizia na Bíblia também, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E as pessoas acabam interpretando isso de uma forma muito religiosa, muito fechada, muito arquétipa. Né? Os arquétipos estão aí aprisionando as pessoas, as religiões estão fazendo isso, e me perdoem as pessoas que são fervorosamente da religião A, da religião B, da religião C, mas o que está acontecendo, infelizmente, é que as religiões estão aprisionando as pessoas em suas crenças, em seus dogmas, e isso vem do cristianismo há muitos e muitos anos. E por que eu estou falando só isso agora, né? Só agora que eu venho falar sobre isso? Porque essa ficha caiu para mim há muito pouco tempo. Então como é que nós vamos trabalhar o nosso ser interior se nós temos dois seres interior trabalhando e travando uma luta cruel entre os dois? E o ego sempre predominando, por quê? Porque o nosso ego foi inflacionado desde pequeno. Quando o pai dizia pra gente, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, tu tem que ser aquilo lá, tu tem que ser um doutor, tu tem que ser um juiz, tu tem que trabalhar, e o nosso ego acabava se inflando, achando que era tudo nós que tínhamos que fazer. E que nós não precisaríamos confiar na provisão divina, né? Nós não precisaríamos confiar na organização estrutural do universo. Algumas pessoas vão me dizer, tá, mas e o universo, por que não se estrutura para que não haja pobreza? Isso está lá no Gênesis, né? Porque na criação do mundo, não vou entrar aqui em questões aprofundadas, se foi a costela ou se foi o Big Bang, não é essa a questão, mas a questão é que lá no início foi dada a oportunidade ao homem de seguir o caminho do conhecimento e do livre-arbítrio. E ele resolveu dessa forma achar que tudo era ele que fazia e na verdade não é ele que faz, né? Como diz na Bíblia, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que construir um mundo mais de amor, um mundo mais pensando nas pessoas, um mundo mais pensando, claro que a gente tem que pensar na gente, porque a gente é importante para as pessoas. A gente tem que se valorizar como o templo de Deus, né? Nós temos que se valorizar como um templo de carne, onde tem dentro de nós o nosso eu falso e o nosso eu verdadeiro. Essa é a questão, a quem tu está alimentando. E como que eu vou descobrir isso? Para e pensa quando tu fizer uma afirmação, ou quando tu determinar algo, ou quando tu tiver um desejo. Esse desejo é teu? Esse desejo é do ego? Esse desejo é do bem comum? Esse desejo é algo que vai trazer um benefício para alguém? Isso é muito bom de refletir, porque muitas vezes tu está querendo uma Ferrari,
E essa Ferrari vai servir para quem? Para ti? Para o teu eu verdadeiro ou para o teu eu falso? Ou quando tu pensa em adquirir uma casa, por exemplo, para abrigar pessoas, né, os seus filhos, os seus netos, ou quer comprar um sítio para reunir a família e serem mais felizes, a quem tu está servindo? É um momento de reflexão. O ego é um assunto que eu tenho trazido muito durante essas semanas, porque eu percebi que ele é muito importante na nossa vida. A gente não vive sem ele, mas a gente também não vive com o excesso dele. Quando a gente tem excesso de ego, excesso de materialismo, as coisas começam a escassear no mundo do fenômeno, no mundo onde a gente transita. A gente fica segurando, né? O egoísmo é isso, é tomar para si, achar que é tudo nosso e que nós vamos fazer. Pensem nisso. Tá? O meu recado de hoje é esse, desculpa aí me estender, mas é preciso que se faça essa reflexão em torno do ego e se chegue a alguma conclusão, principalmente as pessoas que estão em busca de autoconhecimento. Se entendam mais, procurem saber quem está vencendo essa guerra interna e faça com que essa energia que tu coloca na vida, ela se direcione mais para o outro centro, né? Nós temos o centro ego e o centro eu verdadeiro, ou self, como alguns profissionais falam. Nós temos que direcionar mais as coisas para o nosso eu verdadeiro, e assim o universo ele vai conspirar a favor das pessoas. E aí está um dos segredos do The Secret, né? do livro O Segredo. Quanto mais tu te aproximar, né, da centelha divina e colocar na mão da centelha divina os teus desejos e fazer com que eles se realizem conforme a vontade de Deus, eu acho que tu vai ter mais êxito. E assim foi comigo. Fazendo uma reflexão de tudo que aconteceu na minha vida, eu percebi que as melhores coisas da minha vida aconteceram quando eu acreditei na provisão de Deus. Então esse é o meu recado de hoje. Eu gostaria de deixar um grande abraço, uma semana espetacular, e a gente se vê aí no próximo vídeo então, se Deus quiser, ok?